Olá, amados irmãos, a paz do Senhor, aos nossos amados irmãos, amém? Bom, irmão, nós vamos entrar no tema aqui, né, que eu tenho que responder para os ateus, né, intelectuais, né? E quando eu falo que são intelectuais, né, porque são realmente intelectuais. E eu vou provar aqui para você a partir desse vídeo mais uma vez, tá certo? Então vamos lá. Nós temos 100%, nós temos 100% de vantagem nos ateus. Por quê? Porque eles não creem em Deus. Ele não crê em Deus. Ele não crê em nada da Bíblia e por isso que nós temos 100% de vantagem, né? Porque nós defendemos, né, a nossa fé, que cremos em Deus, em tudo que está na Bíblia. Então, isso é que é o mais importante. Isso é que é fé, tá certo? Acreditar que Deus nos criou, tá bom? Então vamos aqui, olha só, me acompanha aí, tá bom? Me acompanha aí, ó. As aulas de física. É impressionante. Uns dias, o sol escurecerá. Veja agora o que vai acontecer. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. Olha, as estrelas. Cara, eu só queria dizer para Jesus ter uma oportunidade, dizer para ele: Senhor, desculpa, mas uma estrela não cabe dentro da terra. Uma só não cabe, Senhor. Entendeu? Até me finalizar, né, Jesus? Tem que falar assim: não, olha só, estrelas. Bom, como vocês acabaram de ver aí, amado irmãos, que loucura é essa do ateu Jason Ferreira, dizendo que uma estrela não cabe na Terra. E que estrela grande é essa, pelo amor de Deus? Amados irmãos, que loucura é essa desses ateus intelectuais? Bom, então vamos aqui para a verdade. Bom, se uma estrela ela não cabe na Terra, ela não cabe aqui na Terra por ser tão grande assim, do tamanho da Terra, então é um mito. Então é um mito em dizer que o homem foi para a Lua. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Claro que é verdade, né? Então isso é um mito em dizer que o homem foi para a Lua e não sei o quê. Bom, mas para um homem chegar à Lua, vai ter alguém que vai atrapalhar ele, né? É verdade ou não é? Para ele chegar lá em cima, vai ter alguém que vai ter que atrapalhar eles. Quem? A estrela. A estrela que vai atrapalhar o cientista ir para lá, para o outro lado, para ver Marte, Júpiter, né? E os planetas. Então alguém vai ter que atrapalhar eles, né? E os foguetes que eles lançarem vai bater na estrela e vai explodir. Sabe, irmão? É muito engraçado isso aí. Isso é muito. Tô dizendo a vocês que os ateus, eles são intelectuais, né? Então, os cientistas, eles vão ter que cavar muito para chegar no outro lado para ver os planetas que tem lá. Porque uma estrela, que é do tamanho da Terra, vai estar no meio do caminho. Então, se essa estrela é tão grande assim do tamanho da Terra, que não cabe na Terra, então vai ser difícil para esses homens chegar na Lua. Então, veja, amados irmãos, né? A confusão, eles falam do que não entendem e assim vai. Então me acompanhe o restinho aqui. Veja só que loucura. Eram meteoros, eram cometas, né? Eram asteroides, tem que espiritualizar para esse lado aí, né, Jason? Então começa aqui o versículo 29 piorar a situação pra gente, olha. E logo depois da aflição, que é a grande tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, Não, detalhe, Jason, rapidinho. A lua não dará sua luz. a lua não produz luz, cara. Jesus faltou a escola, velho. Olha, gente, Jesus faltou as aulas de física. É impressionante. Vai lá, Jason, vai lá. Pronto. Olha só, amado, a loucura desses homens perversos, né? Desses homens perversos que não respeitam, né, a população religiosa.
Veja a loucura desses homens. Então, esse ateu aí, o Davi Miranda, né? Davi Miranda, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui. O Antônio, né? O Antônio Miranda, o ateu Antônio Miranda. Veja a loucura do homem. Dizendo que faltou física em Jesus. Irmão, pelo amor de Deus, que loucura é essa? Que loucura é essa? Na verdade, Antônio Miranda, na verdade falta física, né? É para vocês. Vocês têm que estudar física. Você tem que estudar física. Bom, amados irmãos, tem um cientista aí que ele já fez prova, né? Sobre questão do macaco e o homem, que não sei. Ele já fez prova, né, que realmente o cientista, ele viu realmente e compreende que Deus existe e que o homem não veio do macaco. Eles fizeram prova física, o cientista, que o que nós temos... Irmão, então esse ateu, Antônio... O que nós temos, né, não é a mesma coisa do macaco. Há muita diferença. Então, eles estão descobrindo os cientistas da ciência, os que creem em Deus. Eles fizeram provas físicas, comprovando mesmo, né, que Deus existe, que nós viemos, né, de Deus. É impressionante, que depois eu vou apresentar para vocês esse cientista. Então vamos aqui, amados, olha só. Se vocês pesquisarem sobre lua e sol, se eles dão luz, aí você vai ver muita bagaçada. Uns da ciência diz que o sol transmite os raios, a luz, para a lua. Outros dizem que o sol não tem luz. Outros dizem que o sol não tem luz. E é uma grande bagaçada, irmão. Se vocês for aprender com esses homens da ciência que não creem em Deus. É um monte de bagaçada. Então tem alguns que realmente, da ciência, eles comprovam que o sol ele tem luz. E que a lua também produz luz. Tá certo? Então é uma grande bagaçada. Então nós que viemos de Deus, do Criador, nós cremos em Deus. Nós só vamos crer em Deus. Essa é a nossa fé. Porque nós vamos morrer crendo na palavra de Deus. Tá certo? Então eu vou aqui provar para esses intelectuais que faltam física nesses ateus. Faltam eles estudar física nesses ateus. Porque eles falam o que querem. Tudo que o homem diz da ciência, eles acreditam. Se o homem da ciência vier lá do céu e dizer que viu ET, viu isso e aquilo, esses ateus intelectuais, eles vão acreditar. Porque ele não crê em Deus, irmão. Ele não crê em Deus. Fazer o quê? Né? Fazer o quê? O que nós devemos fazer é seguir a nossa fé até o fim. E Deus vai honrar a todos os seus santos, o seu povo. E os ateus, eles serão envergonhados. Todos aqueles que não creem em Deus serão envergonhados. E o castigo será severo para esses que defamam o próprio Criador. Tá bom? Então vamos aqui, olha só. Eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia em Gênesis 1, versículo 14, diz assim: Disse também Deus, haja luzeiro. Vamos continuar aqui esse segundo vídeo, e que você abra suas Bíblias em Gênesis 1, né? Deixa eu botar aqui. Antônio. Peraí. Irmão, então esse ateu... Então você abra suas Bíblias em Gênesis 1, versículo 14. Diz assim: Disse também Deus, haja luzeiro no firmamento dos céus para fazer separação entre o dia e a noite. Então, amado irmão, Deus ele está falando. Haja luzeiro, né? Isso significa haja luz no firmamento do céu, ok? Haja luz, né? Luzeiro. Então veja só, está falando de luz, Vamos continuar o texto bíblico, né? Do dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos.
e sejam para luzeiro. Então, irmão, nós vamos continuar aqui o texto de Gênesis, tá? Gênesis 1, versículo 14, tá? Versículo 14, diz assim: Disse também Deus, haja luzeiro no firmamento dos céus, no firmamento do céu, né? Deixa eu encontrar aqui que eu perdi. 14, do céu, para fazer separação entre o dia e a noite. Então, nós vamos aqui meditar. Então, Deus, ele falou, Deus, haja luzeiro, significa haja luz para iluminar a noite e o dia. Haja luz, luzeiro, para iluminar o dia e a noite. Então, me acompanhe, que é impressionante o que você vai ouvir do nosso Criador, tá certo? Então, olha só, vamos continuar o texto. Vamos continuar aqui o contexto, tá? O céu, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiro no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim o fez. Ok, amado? Então Deus, ele fez a luz para iluminar o dia e a noite. Vamos entrar nesse assunto que é impressionante, muito impressionante, para envergonhar esses ateus, né, intelectuais, tá bom? Então, vamos continuar o texto bíblico. E qual foi esses dois luzeiros que Deus fez para iluminar? Então, vamos acompanhar aqui o texto bíblico, tá? Olha só. No versículo 16, fez Deus os dois grandes luzeiros. Ok, amado irmão? Então, Deus, ele fez dois grandes luzeiros. O que significa? Deus, ele fez dois para iluminar. Deus fez dois para iluminar, né? Dois luzeiros, duas luzes. Vamos ser bem claros, né, irmão? Vamos ser bem claros para os ateus. Deus fez duas luzes para iluminar tanto o dia, para iluminar tanto o dia como a noite. Vamos conhecer quais essas duas luzes, que tem luz para iluminar, clarear. Vamos acompanhar. É incrível a sabedoria, né? Olha só. Então você vai ver aqui, ó. Veja só. Fez Deus dois grandes luzeiros. O maior, deixa eu ver, aqui, e assim fez. No versículo 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros. O maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Ok? Então, amados irmãos, eu quero dizer para vocês que Deus fez dois grandes luzeiros, duas luzes para iluminar. Então, Deus fez o sol para iluminar o dia, e Deus fez a lua para iluminar a noite. Oh glória, oh glória! Isso é a vergonha dos ateus, né? Não tenho culpa se os ateus não creem em Deus, né? Por isso que nós cristãos, temos 100% de vantagem nos ateus, porque eles não creem em nada, né? Não creem em nada. Né, amado irmão? Que Deus tenha, né, misericórdia desses ateus aí. Mas os ateus que blasfemaram o Espírito Santo, eles não têm mais perdão. Os ateus que blasfemam contra o Espírito Santo, eles não têm mais perdão, tá certo? Em questão de Deus ter misericórdia dos ateus, é aqueles ateus que são respeitosos, né? Esses aí, ok? Mas os ateus que blasfemam contra o Espírito Santo, eles não têm mais perdão, tá certo? Porque ele está dirigindo coisas horríveis, defama o Espírito Santo. Então não tem mais perdão, tá certo, amado irmão?
dirigir uma palavra horrível contra o Espírito Santo, xingar o Espírito Santo, não tem mais perdão, tá certo? É a Bíblia quem diz e ponto final, tá bom? Então esses ateus aí não tem mais perdão, tá certo? Para Deus. Por isso que são terríveis, arrogantes, não respeitam, né, as religiões, todas as religiões. Eles não respeitam, porque são homens malignos, filhos, né, da perdição, tá bom? Então olha só, amados irmãos, aqui. Estou falando, amado irmão, dos ateus que blasfemam do Espírito Santo, tá certo? Enquanto os ateus que tem aí, que são respeitosos, cabe Deus, né, converter eles, tá certo? Então vamos continuar aqui. Fez Deus os grandes luzeiros, o maior para governar o dia, então o sol. Amados irmãos, vamos dar continuidade porque o assunto aqui está muito gostoso, hein? Ô sabedoria de Deus, hein? A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, né? É maior do que a da terra. Né? Ô sabedoria gostosa, hein? O assunto aqui está gostoso demais. Eita, verdade pura. A verdade é muito pura. Glória a Deus. Então, amados irmãos, como você acabou de ver aqui, eu vou ler mais uma vez. Diz assim: fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E o fez também as estrelas. Então está aqui, amado irmão. Então, o maior luzeiro é o sol, para iluminar o dia. E o menor luzeiro é a lua, que Deus fez para iluminar a noite. Então nós temos dois luzeiros que produz luz. O sol, ele produz luz, ilumina o dia, clareia o dia. E Deus fez a lua para iluminar a noite, clarear a noite. A lua produz sol. Perdão. A lua produz luz. Deus fez dois luzeiros, luz, para iluminar. Ok? Glória! Hein? Então, isso é a vergonha dos ateus, né? Por ele não crer em Deus. Essa é a vergonha dos ateus, por eles não crer em Deus, no próprio Criador. Então, vamos lá, continuar aqui, olha só. Né? A terra. Para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Ok, amado? Então a lua, ela ilumina a noite. E é por isso que à noite nós vemos ainda as árvores, né? Mesmo escuro lá, mas nós dá para ver o mato mesmo no escuro. Por quê? Porque a lua, ela está produzindo sua luz lá de cima, a claridade para a terra. Né? Porque se não tivesse lua, se não tivesse a luz, a claridade da lua, estava tudo escuro aqui, irmão. Era escuro na treva. Era tudo treva aqui. Ninguém ia ver ninguém, né? Ninguém ia ver ninguém. Você não ia ver casa nenhuma. Mas nós vemos por quê? Porque a lua, ela dá sua claridade. Então, a prova, né, para vocês estão aqui. Então, vamos lá para outro texto, tá? Mas vamos para outro texto. Ô, glória! Vamos lá. Olha só aqui. Vamos lá. Nós vamos aqui em Abacuque, né? Abacuque, certo? Abacuque, Abacuque, tá? O profeta do Senhor. Então, olha só, meu irmão. Abacuque 3, versículo 11, tá? Abacuque 3, versículo 11, diz assim: o sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz, ateus. Então, a lua e o sol para resplandecer a sua luz. Então tá aqui, amado irmão, tá certo? A toda a verdade do Criador. E provando para vocês, meus amados irmãos. Então isso aqui, amados irmãos,
para provar realmente que a lua ela produz luz, luzeiro, e o sol produz luz, luzeiro, para provar somente para os que têm fé, os que crêem em Deus. É para os que crêem em Deus, os que estão na dúvida, tá? Porque os ateus não creem em nada. Os ateus eles não creem em nada. Então isso aqui é para os nossos irmãos que crêem em Deus, aqueles que estão na dúvida. Então você tem duas coisas a fazerem. Ou crê no seu Criador, que é Deus, ou você crê nos homens da ciência que não crê em Deus. Mas tem alguns da ciência que realmente crê em Deus, confirma a palavra do Senhor, tá bom? Então que Deus abençoe a todos vocês e é o que eu sempre digo. É o que eu sempre digo. Se vocês ateus querem me desafiar, então me desafiem. Eu já desafiei a todos vocês ateus a nós fazer um dueto. Eu não vou para a live de vocês. Eu não vou para meio da roda de escarnecedores aí, não. Jamais vou fazer live com vocês ateus. Porque ninguém tem todo o direito de você se expressar, explicar de forma completa. Vocês não deixam. E por mais que vocês deixem, eu não faço parte da roda dos escarnecedores, de homens que falam mal do meu povo, homens que falam mal do meu Deus. Jamais vou fazer parte de fazer live com vocês. Mas se vocês querem fazer um dueto, como eu já desafiei todos vocês ateus, e que vocês, discípulos dos ateus, passem esse vídeo para eles. Porque eu já desafiei todos vocês ateus a nós fazer um dueto. Você manda o vídeo para mim, fazendo a sua pergunta para mim, e daqui eu respondo para vocês. Então o desafio já tá feito faz tempo. Então eu estou aqui, né, para responder todas as perguntas difíceis do ateu Jason Ferreira, de qualquer ateu. Estou aqui esperando vocês me desafiarem no dueto, tá certo? Não vou para a live de vocês não, tá bom? Eu fui chamado para ser sábio e não insensato, tá certo? É isso aí. Então eu vou aqui, irmão, depois postar o que eu falei para vocês, todas as perguntas difíceis dos ateus. Eu vou responder para ele aqui no meu canal, vou fazer um vídeo grande sobre questão da vinda de Cristo e provar para vocês que esses ateus estão totalmente errados. Eles não creem em Deus, irmão. Eles não creem em Deus, ele tem que falar o contrário da Bíblia Sagrada. Eles não creem em Deus, né? Mas eles têm um modo de achar que é sábio, que eles entendem a Bíblia Sagrada, mas eles não entendem a Bíblia Sagrada. Eles usam o texto bíblico para o seu bom prazer. Ele contradiz o próprio texto bíblico sobre a vinda de Cristo. E isso eu vou provar para vocês, tá certo? Vamos defender a nossa fé em nome de Jesus. Cada um permaneçam firme, lute para conquistar a sua salvação, a sua coroa. Nós já somos salvos, mas não totalmente já somos salvos, já estamos no céu, já recebemos a coroa. Não, nós temos que lutar até o fim. Nós temos ainda lutas para poder lutar. O diabo está botando muitos à prova e muitos estão caindo, estão perdendo a sua coroa, está deixando o inimigo, né, tomar a sua coroa, a sua salvação. Isso é possível? Claro que sim. Por isso, irmão, que a Bíblia diz, não deixe que ninguém tome a sua coroa, não deixe que ninguém tome a sua salvação. E muitas pessoas já deixaram que o diabo, os homens, tire a sua coroa, a sua salvação. Ok? Então, essa coisa de dizer que você é salvo para sempre, que não vai perder a salvação, isso é doutrina de demônio. Porque a própria palavra, o apóstolo Paulo diz, não deixe que ninguém tome a sua coroa. Ok? Então, o diabo vai pôr muitos à prova, como está botando. Pessoas não aguentam e acabam desistindo da fé, desacreditando em Deus e perdendo o que ele ganhou, a salvação. Eles deixam a salvação de lado, que é a graça, e partem para o lado do diabo. Então, isso tudo você vai conhecer, que eu vou trazer um tema completo sobre a salvação.
que realmente um escolhido, ele pode sim perder a salvação, tá certo? Mas os predestinados por Deus, eles vão vencer e lutar até o fim para conquistar sua coroa, que é a salvação. Já está predestinado pela Bíblia. Os salvos que serão salvos são como grão de areia, mas muitos estão perdendo, estão apagando o Espírito Santo. Irmão, é muito assunto, é muito texto bíblico que eu tenho que mostrar para vocês, que esses grupos da teologia, o Otton Bogen, o canal eu esqueci, o Otton Bogen, Evandro Ferreira, Rosa de Saron, eles não mostram para vocês. Eles ficam mostrando sempre os textos isolados, repetindo a mesma coisa, repetindo o mesmo texto, mas eu tenho muitos textos bíblicos, amados irmãos, para provar para vocês que realmente nós temos que lutar até o fim para conquistar a nossa coroa, que já está garantida, ok? Que já está garantida. Então, cada um tem a certeza da sua salvação. Você mesmo tem que ter certeza da sua salvação até o fim. Então, nós, quando aceitamos Jesus, nós já ganhamos a salvação. O reino de Deus já está dentro de nós. Então, para nós segurar esta salvação que está dentro de nós, a graça, então nós vamos ter que lutar, conquistar até o fim, lutar até o fim, perseverar lutando contra Satanás, contra o pecado, contra as coisas do mundo até o fim, ok? Então esse é o segredo, lute até o fim, fuja dos pecados, fuja dos erros, não ande cometendo os pecados, não ande cometendo erro, tá certo? Então siga até o fim, praticando a santidade, e assim Deus vai lhe honrar em tudo, tá bom, amado irmão? Então, amados irmãos, eu vou trazer todos os temas. É muito incrível os textos que eu vou mostrar para você, porque esses homens da teologia, o Otton Bogen, Evandro Ferreira, Rosa de Saron, eles vivem sempre repetindo, fazendo vídeo de novo, a mesma coisa, o mesmo versículo, mas eu tenho muitos versículos aqui, impressionante, que muitos não mostram para vocês, tá certo? Então agora, vou postar alguns vídeos aí, mas depois vou começar a pregar. Eu vou começar a pregar, a revelar os mistérios que estão na Bíblia para vocês. Vai ser muitos mistérios impressionantes, que ninguém nunca falou para você. Talvez alguém falou, mas você não sabe, nunca viu por aí. Mas tem gente também que mostra versículo bíblico que esses canais não mostram para vocês, tá bom? Então não perca, que eu vou fazer agora fazer pregações e mostrar a toda a verdade. E você vai se impressionar. Já que as pessoas não vão para a Bíblia, não buscam as Escrituras, então as Escrituras, os mistérios de Deus que já estão na Bíblia, eles vão vir para vocês, para que vocês aprendam e se acordem nesse fim dos tempos, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até mais.